Olá! O homem moderno pode andar na Lua, voar em torno da Terra em apenas um dia e curar a maioria das doenças. Pode falar também com o mundo todo usando apenas um aparelhinho. Mas a sua natureza tóxica e a sua conduta, às vezes até selvagem, mudaram muito pouco desde a Idade da Pedra. Platão disse que existem muito poucas maneiras de se fazer o bem, mas inúmeras maneiras de se fazer o mal e causar danos na vida das pessoas. Será então que dentro de cada um de nós há um enorme repertório de recursos para fazer o mal que nunca mudaram desde a Idade da Pedra? Há um filósofo chamado Bernard Gert que disse que a moralidade de uma sociedade poderia ser melhorada de uma forma mais eficaz se ela se prevenisse contra o mal e não fazendo o bem. Claro que nessa afirmativa ele não excluiu o bem. O que ele quer dizer é que, assim como aqueles que se propuseram a estudar a saúde, começando por pesquisar a doença e com isso tentar prevenir a doença, a sociedade deveria se preocupar em estudar o comportamento das pessoas, o comportamento humano, começando pelo mal que há dentro de nós, para prevenir que ele apareça. E já que cada um de nós compõe a sociedade e temos coisas que são nocivas a nós mesmos e que, por consequência, repercutem nos outros, cada indivíduo deveria buscar o que há de mal dentro de si para prevenir de que isso se manifeste e o prejudique. E aí, cada um fazendo a sua parte, a sociedade como um todo mudaria. Isso me parece particularmente lógico. Se cada um de nós fosse um cientista de si mesmo, em busca dos fatores que promovem a nossa má conduta, nossos atos nocivos, nossas crenças e pensamentos negativos, seria um importante passo para melhorar a nossa vida e a convivência com os outros. Vamos fazer um pequeno exercício disso. A maioria das pessoas tem um forte desejo de ser independente, para estar por sua própria conta, não é assim? Ser autossuficiente é um grande trunfo. Significa que você não tem de depender de pessoas que se deram melhor na vida do que você. Além disso, a autossuficiência nos dá uma sensação de maturidade. Um bebê, por exemplo, ele é completamente dependente dos outros. Mas à medida que ele vai crescendo, a sua dependência vai diminuindo. Ele ainda depende dos seus pais e dos seus amigos para muita coisa. Mas se ele se desenvolver normalmente, ele vai encontrar o equilíbrio entre a sua dependência e a sua independência. O fato é que, querendo ou não, todo mundo depende dos outros até um certo ponto. E existem coisas que nós dependemos porque é a coisa mais sensata a fazer. Não porque nos sentimos com medo ou inseguros. Por isso a gente deve olhar a dependência e a independência com bom senso. E não apenas como uma fonte de frustração ou de autoafirmação. Então, ser independente é algo relativo, porque se trata basicamente de uma questão de bom senso. Por outro lado, dentro de nós existe uma força invisível da qual nós dependemos muito. É uma força que começou a se desenvolver lá na nossa infância e que nos controla, nos domina, influencia as nossas decisões e nos torna tão submissos que muitas vezes foge do bom senso. Eu estou falando da nossa personalidade. Eu estou falando daquilo que a gente pensa que a gente é e que foi desenvolvido para nos proteger dos perigos do mundo, mas que muitas vezes nos estimula a termos pensamentos, sentimentos e comportamentos que depõem contra nós, ao invés de nos ajudar. Então, assim como o médico que quer estudar a saúde, começando por pesquisar a doença, cada um de nós deveria pesquisar o que há de nocivo em nossa própria personalidade para conhecê-la melhor e, com isso, buscarmos uma vida mais saudável. Estudar a nossa personalidade nos permite sermos menos dependentes dos nossos vícios inconscientes, menos dependentes do nosso piloto automático e de nossas crenças enraizadas que nos limitam. Estudar nossa personalidade nos dá
consciência do repertório de características deturpadas que existem dentro de nós e que nos atrapalham. E com isso, nos prevenirmos de fazer o mal, não só a nós mesmos, mas aos outros também. Como disse aquele filósofo lá no comecinho, vamos nos prevenir do mal que há dentro de cada um de nós. Eu vou concluir com um exemplo. Imagina que você tem dois grupos de pessoas na sua frente e você tem que escolher em qual desses dois grupos você quer conviver. No primeiro grupo estão pessoas confiáveis, honestas, sinceras, compreensivas e leais. Um grupo do bem. No segundo grupo você tem pessoas desonestas, cruéis, mesquinhas, falsas e manipuladoras. Um grupo do mal, vamos dizer assim. Qual grupo você escolheria para conviver? A maioria, é óbvio, escolheria o primeiro grupo, o do bem. E isso significa que todos nós, mesmo sendo pessoas com características diferentes desse grupo do bem, nós sabemos o que é o bem. Queremos conviver com o bem, não com o mal. Se você não se considera uma pessoa do grupo do bem, isto é, confiável, honesta ou sincera, ou compreensiva ou leal, talvez você nem saiba o motivo. Porque do jeito que você leva a vida encarcerado e dependente do condicionamento da sua personalidade, você nem se dá conta do que pensa, sente e faz. Ou talvez até você saiba os motivos, mas mesmo querendo, você não sabe como fazer para mudar isso. O que eu quero dizer é que para você estar naquele grupo do bem, tudo começa pela sua consciência, enxergando como a sua personalidade o induz, e muitas vezes sem que você perceba. É isso que chamamos de autoconhecimento. Com mais autoconhecimento, você pode se tornar menos dependente da sua personalidade e prevenir o mal, pois você sabe o que é o bem. Embora muita gente ache isso difícil, é perfeitamente possível mudar características da sua personalidade. A grande dificuldade reside na falta de consciência das razões que te fazem ser diferente. E sabe por que isso é possível? Porque assim como todos nós temos um repertório do mal dentro da gente, temos também um repertório do bem. E ele nunca foi e nunca será uma novidade dentro de nós. Por fim, eu vou deixar uma frase do comunicador norte-americano John Bradshaw. Ele disse: "Na minha opinião, o inferno nunca é encontrar o seu verdadeiro eu e nunca viver a sua própria vida ou saber quem você é." Tchau!